Queridos, nós hoje estamos encerrando a série Era uma Vez, falando das histórias, das parábolas de Jesus. Foi um tempo muito bom, quero agradecer aos pregadores aí das últimas semanas, 2 meses aprendendo mais sobre as parábolas, espero que tenha contribuído para você valorizar ainda mais essas histórias narradas por Jesus. E na semana passada, o pastor que nós convidamos, o pastor Luciano, lembra qual foi a parábola que ele trouxe para nós? Quem lembra? Os talentos. E ele deixou uma frase, uma palavra-chave da parábola, que foi disposição. Vocês devem lembrar, não é? O reino de Deus avança, mas quando tem disposição, avança ainda mais. A palavra para a parábola de hoje, que é a parábola do semeador, uma palavra-chave do texto que salta é frutificação. Multiplicação. Eu quero multiplicar minha vida para Deus. Assim como nos talentos, né? 2 multiplicaram. Você também não gostaria de ser um coração fértil para a palavra de Deus crescer, germinar, desenvolver? Então, queridos, nós vamos diretamente para a parábola do semeador. Está em Mateus capítulo 13, de 1 a 9, caso você queira ler na Bíblia. É importante a gente ter essa leitura no papel, que aí você pode sublinhar, marcar, compartilhar com alguém do lado, porque às vezes a letra aqui não permite a gente acompanhar. Depende do lugar que você fica, né? Ou das suas vistas. Então, todo mundo atento aí, posso ler? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então, lhes falou muitas coisas por parábolas, por histórias. Então, ele não contou só essa, ele contou outras, dizendo, essa aqui, né? O semeador saiu a semear. O que é um semeador, gente? Uma pessoa que lança semente. Está tão óbvio, né? Mas muitas vezes a gente não está acostumado, né? O semeador. Alguém que lança semente. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu. Esse é o primeiro solo, o primeiro terreno, à beira do caminho. O que aconteceu com essa semente? As aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso. Esse é o segundo solo, segundo terreno. O primeiro qual que é? Beira do caminho. O segundo, pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte, aqui é a terceiro solo, terceiro terreno, caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra, agora a quarto local, ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60, a 30 e 30 por 1. O que quer dizer isso? Cada grãozinho germinou e de 1 grão virou 30 grãos, virou 60 grãos, virou 100 grãos. Então, uma planta que deu bastante fruto, multiplicou 100 vezes. Aqui está falando de uma colheita maravilhosa. Até aqui, por enquanto, porque os discípulos, depois que eles ouviram essa parábola, eles não assimilaram, como muitas vezes acontece com a gente. Ouve a palavra de Deus, não entende, aí precisamos perguntar. É tão bom ter escola bíblica que o professor nos ajuda a entender, ter um pequeno grupo que nos ajuda a conversar sobre o que a gente aprende no domingo, porque lá é um reforço, não é? Então vai reforçando. Então os discípulos se aproximaram, olha só. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Eles queriam saber mais. Eles queriam entender mais.
Será que nós queremos? Será que nós nos interessamos? Será que muitas vezes a gente ora e fala, Senhor, desvenda meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei? Essa é uma fala de um salmista. Pede para Deus tirar a venda. Às vezes a gente está tão obscurecido, tão difícil a gente entender. Aí a gente pede para Deus para a gente entender. E até agora, meus irmãos, é um desafio. A gente vai ver depois que isso aqui é uma luta espiritual. A gente ouvir a palavra de Deus e assimilar essa palavra de Deus. Tem forças do mal conspirando para a gente não entender. Nesse momento aqui, tem inteligência do mal fazendo de tudo para que essa semente não entre no seu coração. É o que a gente vai ver no restante da parábola. E aqui, Jesus faz uma revelação, é um parênteses, tá? Estão comigo? Antes dele esclarecer a pergunta dos discípulos, ele faz como se fosse um lamento. É um parênteses aqui. Olha só o que ele fala. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A eles quem? Esse contexto aqui, porque a parábola aparece em 3 evangelhos, Mateus, que é esse, Marcos e Lucas, Jesus tinha curado um homem na sinagoga e os fariseus estavam indignados com ele. Ele já não era bem-vindo nas sinagogas. E Marcos é um livro muito dinâmico que vai narrando esses fatos. Já que Jesus não estava sendo bem visto nem no templo, nem na sinagoga, a sala de aula de Jesus é ao ar livre. Ele faz do barquinho seu púlpito e a multidão está ali na beira-mar. Aí ele está ensinando, contando histórias. Então Jesus fala assim, eles não querem. Só que Jesus vai revelar daqui a pouco os vários corações, as várias respostas que as pessoas dão à palavra de Deus. Aqueles que não queriam saber, ficou uma situação ainda mais complicada para eles, porque eles não tinham predisposição para Jesus. A atitude do coração deles era péssima. Como ele vai revelar, aqui estão os 4 terrenos que nós lemos, né? O terreno batido, que a semente cai e o passarinho come a semente. É a beira do caminho. Esse terreno aqui é o pedregoso. A plantinha começa a nascer e as pedras não dão terra, elas não crescem, elas são queimadas pelo sol. Ali é a plantinha que começa a crescer e os espinhos vão sufocá-la, vão espetá-la. E aqui embaixo, a terra boa, terra fértil. Vocês tinham percebido esse detalhe aqui? Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu falei, que legal, na última parábola eu vou destacar isso aqui. Olha, essa parábola aqui, ela é tão importante porque ela é a chave para entender as outras. Se o coração é bom para aprender, você vai entender os mistérios do reino de Deus. Se o nosso coração não for trabalhado, nós não vamos entender nem essa parábola, nem as outras lições, nem as outras verdades do cristianismo. É por isso que Jesus fala, a quem tem será dado. Se você quiser aprender, se você quiser luz, ele vai dar mais luz para nós. Quem se fecha, vai se distanciando mais e mais. Isso é muito sério, né? Olha só, a quem tem será dado, este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele até repetiu isso na parábola da semana passada, né? A pior atitude é a atitude de não fazer nada. Sabe aquele cara que cavou e colocou o talento lá, que foi omisso? A acomodação? Não, e quem não quer fazer nada já está fazendo alguma coisa, né? Já está sendo omisso. Por essa razão eu lhes falo isso por parábola, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos. Má vontade para ouvir a palavra de Deus. Você já viu isso antes? Como é que está seu coração agora? Está de boa vontade? Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Eu vejo nesse texto aqui um lamento de Jesus
E ele joga para nós uma responsabilidade de atitude. A gente sabe que é Deus que faz tudo. Eu não quero confundir nossa cabeça aqui. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É Ele que trabalha em nosso coração. Mas, por outro lado, essa parábola, Jesus joga para nós a responsabilidade de ter uma atitude boa para com a acolhida da palavra de Deus. Em outras palavras, a gente precisa trabalhar nosso coração, gente. Trabalhar o nosso ser. Porque continuamente nós temos dificuldade para absorver as coisas de Deus. É por isso que as epístolas foram escritas. Empenhai-vos. Tem um coração quebrantado, a gente cantou aqui, sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. Então, a Bíblia joga para nós a responsabilidade de permitir, de facilitar o trabalho do Espírito, usar os recursos que Deus nos deu para a gente acolher essa palavra, os adubos da fé, os nutrientes, a palavra e tudo mais. Então, olha como Jesus quer trabalhar, porque ele vai dar corações, mas eu entendo que esses corações aqui, gente, eles podem ser trabalhados. Eu entendo da possibilidade de Deus remover as pedras, os espinhos e arar o terreno à beira do caminho para que se torne fértil. É um encorajamento, na verdade, né? Olha só, eu gostei muito desse comentarista aqui, William Barclay, que ele fala assim, a parábola esconde a verdade àqueles que são muito preguiçosos para pensar ou pelo preconceito estão muito cegos para poder ver. A parábola põe a responsabilidade de maneira clara nas mãos do indivíduo. A parábola revela a verdade àquele que a deseja e esconde a verdade àquele que não quer vê-la. Parece que tem uma hora que Deus fala assim, tá bom, você não quer? Seu coração vai endurecer? Então que endureça. Quer ver um exemplo? Faraó e Moisés. Deus revelou de maneira sobrenatural para os dois. Quanto mais Moisés via a ação de Deus, mais o coração dele ficava em pedra, duro. Quanto mais Moisés, que Moisés não era flor de... Como é que é aquela palavra? Não era flor que cheira, né? Uma expressão que tem, não é? Moisés não era trem de gente, não, porque você sabe, Moisés, ele quando chegou aos 40 anos, que ele viu uma briga lá, foi lá e matou o egípcio. Era um cara assim, irado. Aí ele vai para a penitenciária, no deserto, 40 anos, para ser trabalhado por Deus, para ser recuperado. Aí, quando é que ele vai levar o povo para sair do Egito? Aos 80 anos. O que eu quero dizer com isso? Moisés se tornou, em Números 12, versículo 3, o homem mais manso da terra. Se Faraó se tornou um déspota, um tirano, um ditador, coração duro e sanguinário, Moisés e ambos viram as manifestações de Deus, não é? Mas Faraó foi endurecendo cada vez mais. E é isso que a parábola faz aqui. Muita gente, olha, é uma responsabilidade. Eu fico pensando assim, tem gente que ouve. Talvez vai se cumprir o que tem um provérbio que fala assim, aquele de dura serviço é um jeito simbólico de falar aquele de pescoço duro. Mas cedo ou mais tarde vai ser quebrantado sem que haja cura. É uma palavra pesada, né? Para muita gente que tem a oportunidade de ouvir e não amolece o coração. Outro comentário. Quando as parábolas encontravam pessoas receptivas, explicações mais detalhadas eram dadas. É o que Jesus está fazendo agora com os discípulos. Ele vai dar a interpretação. Quando não havia uma resposta positiva, a mensagem se perdia. Então vamos colocar essa frase aqui. A responsabilidade pelo resultado da germinação é colocada na condição do solo. Em outras palavras, você pode dizer para você, eu sou responsável pela maneira como eu acolho
a palavra de Deus na minha vida. Eu sou responsável. Porque lembra que a Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, versículo 11, procurem desenvolver a salvação? Há uma parte humana, não é isso? De estar acessível, de buscar as coisas de Deus, de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Aí Jesus vai elogiar. Jesus bate e assopra, olha aqui, ó. Os duros de coração, mas vocês são os mais felizes os olhos de vocês, porque vocês veem, seus ouvidos, porque vocês ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Sabe de quem que eu lembrei agora? Simeão. Lembra do Simeão? Um homem idoso, frequentava o templo nos dias que Jesus nasceu. Ele esperava o nascimento do Messias, porque todo mundo esperava naquela época. Quando Maria entrou com o bebê no templo, Simeão pediu para Maria para segurar o bebê, já um homem bem velhinho. E ele agradece a Deus e ele fala assim: ah, Senhor, graças te dou porque meus olhos viram. Ele teve a oportunidade, ele não viu Jesus ensinando, mas ele conheceu o bebezinho. Provavelmente ele morreu depois disso, porque já estava bem idoso. Mas muita gente desejava a chegada dele. É o que Jesus está falando assim: vocês estão vendo e ouvindo, e tanta gente no passado queria ouvir de mim, e eu estou aqui. Quem é mais sábio do que Salomão? Não é? Como ele falou em outro texto. Oro também, aqui é uma oração do apóstolo Paulo, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha que oração linda, gente. Não está pedindo carro para os irmãos, mais imóveis, mais dinheiro. Ele está pedindo o quê? Que os olhos do coração de vocês sejam... Ué, coração tem olho? Ele está destacando aqui a percepção espiritual, né? O desejo de entender as riquezas de Deus. A gente tem tanta riqueza, quantas vezes a gente não dá valor? Lembra aquela parábola do tesouro, né? O camarada, quando percebeu aquele tesouro que era muito superior ao que ele tinha, ele vende tudo e compra o campo, porque o tesouro era mais importante do que tudo. Será que Jesus tem esse tesouro nosso? Será que Jesus é o seu maior bem? Como a gente canta aquela música, né? És o meu tesouro, o meu maior bem é o Senhor. Será que é mesmo, gente? A ponto dele ser tão valorizado assim? Então, continuando, Jesus vai dar a interpretação da parábola. Então, antes de prosseguir, tem 4 tipos de pessoas. 4 tipos de reações dos corações humanos. Você sabe, quem já fez algum curso de motivação, curso de psicologia, os teóricos, eles listam vários tipos de pessoas. Gente que é imagética, é muito ligada à imagem. Gente que é sinestésica, ligada a sons. Tem muita gente que é muito ligada a som, precisa ver algo assim, um vídeo, um filme, para poder entender melhor. Tem gente que é mais cérebro, ele nem gosta muito de cantar, porque ele está mais preocupado com a mensagem da Bíblia. Outro já é mais preocupado com o louvor. As pessoas são muito diferentes. E tem várias categorias, pessoas motivadas, pessoas tímidas, e vai falando por aí afora. Mas a Bíblia é tão simples aqui, ó, 4 tipos de pessoas. 4 tipos de pessoas. Então Jesus elogia, e vamos ver o primeiro solo. Aqui é a interpretação. Quanto ao que foi semeado... Opa, eu adiantei. Vamos voltar? Ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Lembra do solo? Jesus está explicando. Aquele coração é como o coração à beira do caminho.
eu quero lembrar uma coisa que eu falei de manhã, que eu já estava esquecendo. Para nós que somos cidadãos metropolitanos, urbanos, muitos de nós não conhecemos a linguagem da agricultura. Não estamos acostumados com ela. O que Jesus está falando para aquele povo, aqueles ouvintes originais, é como se eles estivessem vendo o que Jesus está falando. Porque é bem provável, porque o Mar da Galileia é água doce, e em volta do Mar da Galileia tinha safras, tinha plantações, tinha agricultores, tinha moradores. Igual você está num lago enorme, você vê as casinhas, não é? E é bem provável que quando Jesus estava narrando, ele fala de aves, né? Olha aí os passarinhos. Jesus fala de semente, de grãos. Ele conta parábolas da dona de casa. Ele conta parábolas sobre o dinheiro. Se fosse hoje, Jesus ia falar o quê nas parábolas dele? Metrô, shopping, internet, Instagram. Jesus ia usar esses cenários que nós vivemos neles. Então, naquela época, quando Jesus fala o terreno à beira do caminho, tinha as estradinhas de terra que as pessoas iam e vinham. E de tanto passar, o terreno ficava batido. E como não tinha cerca, que ainda hoje é uma realidade no interior, tem lugares que não tem cerca, tem lugares que tem. Eu estou falando lá na minha região do interior da Bahia, que ainda hoje tem plantações assim. Você vai no caminho, as pessoas transitam e do lado tem as plantações. Eu falei o quê? A semente que caiu naquele caminho batido. Jesus está dizendo, a semente caiu, é igual cai no coração, vem o diabo e arranca. Ah, lembrei. Uma das atividades do diabo é roubar. Nesse caso, ele rouba o quê? Semente. Rouba as verdades do nosso coração. Daquela pessoa que está ouvindo, e a palavra não está penetrando naquele coração. Meus irmãos, dá para a gente pensar aqui num certo tipo de pessoa que começa a te ouvir, parece que está entendendo, daqui a pouco parece que está cega. Não diz 2 Coríntios 4,4, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho. Você já falou com alguém assim, parece uma parede na sua frente, a pessoa não entende. Olha, trazendo para os dias de hoje, é bem provável que alguns aqui, ou alguém aqui, ouve aqui a palavra de Deus, você não dá tempo nem chegar na sua casa, saiu do seu coração. É uma força espiritual, irmão. É uma batalha espiritual você pregar o evangelho. O inimigo está fazendo de tudo para você não entender. Arranca do seu coração. Não é muito sério isso? Por isso que Paulo orou, né? Que os olhos do seu coração, que Deus ilumine, porque se não for um agir sobrenatural de Deus, por isso que a gente não pode desistir de semear, nem desistir de orar. Então, esse terreno batido, o preconceito cega a pessoa que não quer ver. Tem gente que não é ensinável, constrói barreira que não se pode derrubar facilmente. Tem pessoas orgulhosas. Elas vão nos olhar com orgulho. Você começa a semear a palavra de Deus, elas rejeitam. Bate e volta. Você derrama sementes e sementes. Tem gente que há anos, eu prego de um jeito, falo um versículo, conto uma história. Da minha família mesmo. Mas não fica. Mas eu vou parar de orar? Não vou parar de orar. Porque, como diz em outro lugar, há uma lavoura de Deus. Um rega, um planta, um colhe. De repente alguém tira o mato. De repente alguém ara. De repente alguém semeia um versículo. Deus dá o crescimento. Não é verdade? Pensando aqui, escritura com escritura. Então, meus queridos, e outra coisa, antes de eu mudar para o outro terreno, esse terreno batido, eu quero fazer uma aplicação aqui que eu acho muito sério isso. Às vezes nós que somos veteranos na fé, a gente começa, de repente você tem um ano que seu coração está maravilhoso. Mas a gente tem que tomar cuidado
o nosso coração não endurecer. No sentido assim, de você ter uma atitude ruim para com as coisas de Deus. Ficar um coração cauterizado. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente ouve a palavra de Deus, vai se acostumando com as coisas de Deus e nosso coração vai ficando insensível. Porque não é porque eu tenho um pé de acerola em casa. Todo ano ele produz. Bastante. Fica bem carregado de frutos. Há uma época que ele está bem seco, bem feio, a árvore. Mas não significa que ele não vai dar fruto, né? É uma fase. O que seria estranho é todo ano ele não dar fruto. Então, toma cuidado com o nosso coração para que a gente não tenha atitudes ruins em relação à palavra de Deus e a gente começa a banalizar. Eu vou dar um exemplo aqui. Você está num culto como esse, aí você entra e sai, não dá valor à palavra de Deus. O coração vai ficando assim meio com a camada impermeável. É um entra e sai, chega a qualquer hora. Alguém começa a orar, você está conversando do lado. Tinha uma época aqui na nossa igreja que lá fora ficavam pessoas conversando. E alguns diáconos iam lá chamar as pessoas. Porque se é para chegar aqui num culto e ficar conversando lá fora, fica em casa conversando então, não é verdade? Não faz sentido você ir para um lugar e até atrapalhando outros. Então, às vezes a gente vai banalizando. Olha, irmãos, às vezes eu me levanto aqui por alguma necessidade. Mas se alguém começa a orar, eu paro na hora. Em respeito, porque a gente está falando com Deus naquele momento, né? Então, eu estou dizendo isso porque às vezes a gente vai deixando de dar o valor, a reverência, ao respeito para com o Senhor. Vai tomar água a qualquer hora. Eu dei um exemplo aqui. Vai num filme, vai assistir um filme de 2 horas, 3 horas. Quem se levanta para ir lá buscar água? Ou a pessoa leva a garrafinha ou aguenta. Até ir ao banheiro. Não é verdade? Mas na igreja é a casa da mãe Joana que todo mundo entra e sai e não está nem aí com nada. Bom, aproveitando aqui o ensejo, né? Por isso que eu estou falando essas coisas. Vamos lá. O segundo terreno, né? Qual é esse aqui? O pedregoso. O nome já está falando, né? Ou rochoso. Que ele tinha falado no versículo 5. Agora no 20 e 21, que é aí que a gente está. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra, logo recebe com alegria. Olha o destaque. A pessoa é diferente do outro. Ele recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Aqui está falando de gente rasa. Aqui está falando de solo superficial. A plantinha entrou, tem uma camada de terra, mas embaixo tem pedra. As raízes precisam de espaço, de mais terra para absorver os nutrientes. Mas quando as raízes encontram com a pedra, não crescem. Fora isso, o sol vai queimar as plantinhas, porque não tem raiz para dar sustância para a plantinha crescer. Então, é o solo pedregoso. Ele recebe com alegria, há uma euforia. A gente tem que tomar cuidado para não ficar achando que porque a pessoa levantou a mão, falou, eu recebi Jesus, que a pessoa se converteu. Olha, a gente celebra com alegria, mas o tempo ajudará a perceber se a pessoa fez uma decisão de verdade. Não é isso mesmo? Ele está dizendo aqui que essa pessoa do solo rochoso, ele começa a participar da comunidade, ele começa a ver esse ambiente, mas embaixo está duro como na beira do caminho, não tem raiz. Aí vem o sol. Jesus compara em outro texto
o sol da provação, acho que é Marcos que fala isso, que aqui fala tribulação ou perseguição. Tem gente que se converte a Jesus, mas não é o Jesus dos evangelhos. É um Jesus que vai resolver todos os dramas dela. Que ela vai prosperar e ela não vai ter mais problema na vida. Aí ela descobre, de repente, que tem uma doença. Aí culpa a Deus. Não, mas não falaram que tudo vai estar resolvido? Não aceita as provações. Porque o evangelho, à medida que você vai lendo, Jesus vai nos confrontando. Jesus vai nos exortando à antiga maneira de viver, relacionamentos imorais, uma vida de mentira, uma vida de vaidades. Aí o evangelho vai pegando o nosso eu e humilhando o nosso eu. Quando essa pessoa ouve mensagem assim, ela já, puxa, mas não esperava que era assim, renunciar, mas tem coisa que eu gosto. Ah, não. Ah, não. Ela vê uma coisa que choca aí no mundo, uma má notícia, ela não tem base bíblica, se escandaliza. Ah, mas Deus não está agindo? Por que Deus deixa isso acontecer? Pessoa rasa. Rasa. Qualquer coisa está balançando. Recebe um recado, eu sei que a gente vai sofrer se tiver uma doença grave. Mas é naquela hora que vai testar nossas raízes. Eu estou firmado em Deus, Senhor, está difícil, eu estou angustiado. Mas o Senhor está no controle da situação. Eu sei que meu Redentor vive. Quem disse isso? Jó. Eu sei que meu Redentor vive. E ele perdeu tanta coisa, né? Vidas preciosas em torno dele. Então, querido, essa euforia é por pouco tempo. É por isso que tem muita gente abandonando a fé. Os desigrejados. Você vai lá na Cracolândia, tem muita gente que teve aquela euforia ao conhecer as verdades do Evangelho. Aí estão aí fora hoje os desigrejados. Paulo falou de Demas, 2 Timóteo 4,10. Demas amou o mundo. Demas amou o mundo e nos abandonou. Uma multidão seguia Jesus, ele começou a falar assim, ó, quem não comer minha carne, quem não beber meu sangue, não é digno de mim. Jesus estava falando de uma identificação com ele, de entender a comunhão com ele, de entender as verdades essenciais do Evangelho. E o povo começou não, a gente quer pão. Peixe estava gostoso, agora essa fala de Jesus aí está pesada. Sinto muito, lá em João capítulo 6. A gente quer ver milagre. A gente quer ver o show da fé. Esse negócio aí tá... Aí os discípulos do núcleo, mestre, pega leve porque o povo está indo embora. O que Jesus fala? Vocês querem ir embora também? Não, o que é isso, mestre? O que é isso? Não, só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Você já percebeu quando às vezes a gente fica adulando as pessoas? Ah, pelo amor de Deus, recebe Jesus, por favor, recebe Jesus. Às vezes a gente quer ser mais, como é que fala? Mais justo do que Deus, não é? Mais amoroso do que Jesus. Sendo que tem corações, meus irmãos, que não depende de você. Eu falei de manhã, ainda que fosse Jesus aqui no lugar do Edgar, se fosse possível isso, a pessoa de Jesus encarnada em carne e osso aqui, falando para nós aqui. Porque não era com ele? Não eram nos dias dele? O próprio Jesus em carne e osso falando, tem esses corações? E esse aqui, nordestino, comedor de feijão e arroz, como diz o ditado popular. É Deus que faz a obra. Então, meus queridos, até João fala, muitos saíram de nós, mas não eram de nós. Se fossem de nós, teriam permanecido. O fato de saírem mostra que não eram nós. Eu tenho uma lista aqui na cabeça de nomes de pessoas. Tantos anos aqui na igreja, né? Apareceram, aquela euforia, aquela alegria, começaram, se integraram, classe bíblica, foram até batizados, membros da igreja. Aí, irmãos, começam a sumir. Eu sei que em alguns casos é mudança de endereço, a pessoa trabalha no lugar e vai mudar, aí é uma questão assim de mudança de trabalho,
Ou razões assim de família, tal, as pessoas mudam, não há nada de errado em você mudar. Mas às vezes as pessoas vão nos deixando no sentido assim, não aguentam essa renúncia, isso que a gente falou aqui no começo, crente raiz, né? Por pouca coisa, eles espanam. Por pouquinha coisa, não, mas alguém olhou mal para mim. Não, mas naquela igreja lá, não lembraram de mim. Não, mas é que eu fiquei lá 6 meses sem ir, ninguém lembrou de mim. Aí a pessoa não tem base, não tem consistência, ela está numa euforia, ela não nutre a sua fé. Qualquer barreira que aparece embaixo, ela se queima e abandona. É uma tristeza quando isso acontece, né? Não há arrependimento na vida, aquele arrependimento sincero, o compromisso é com Jesus. Bom, vamos avançando. Eu quero terminar mais cedo. Hoje de manhã, fui muito longe. Olha, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra. Olha aqui, gente, os espinhos. Jesus está interpretando. Ouve a palavra. A preocupação dessa vida. O engano das riquezas. Em outra tradução, fala a fascinação das riquezas. Sufocam, tornando-a infrutífera. É esse terreno aqui. A pessoa tomou uma decisão, a plantinha está crescendo. Olha a interpretação pesadona, pesadona, como os adolescentes falam essa palavra pesado, pesado. Olha aqui, como que é pesado, né? A pessoa começa a brotar. Mas tem tanta coisa, a agenda dela é lotada. Ela está preocupada com o investimento financeiro, com a carreira, com a pós-graduação, está preocupada com o que as amigas vão falar, o que os amigos falam. Tem o lançamento da Barbie, aí eu tenho que assistir, tenho que comprar uma roupa da Barbie, tenho que ir de rosa para assistir o filme da Barbie. Porque minhas amigas estão mostrando no Instagram e eu não quero ficar de fora. Eu quero ter um tênis da hora. Eu quero ter um celular bom também, porque o meu não é mequetrefe. Então eu quero ver o que está pegando. Pessoa muito preocupada com a aparência dela, com a aparência dos outros. E essas coisas, essas preocupações com a vida. Um dia esse negócio de ser crente aí, um dia eu vou preocupar com isso. Eu sou jovem, tem muita coisa pela frente. Então, minha vida é uma correria, sabe? É muito legal, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Um dia eu penso nisso aí, sabe? Aí as preocupações vão sufocando essa sementinha, vão sufocando. Não tem tempo para as coisas de Deus. Agora à noite, se não me falha a memória, foi falado aqui que o pessoal do Horto Júnior precisa de voluntário. Você prestou atenção? Rogério, por que eu não falei isso de manhã, né? Tinha mais gente também. Aí, é porque tem gente que vê essa produção aqui, esses vídeos legais, aí ele vem para a igreja, aí ele fala assim, olha que legal, né, gente? Fotos bonitas do Horto Júnior, gostei. Povo trabalhador. É bom deixar minhas crianças aqui, viu? Esse pessoal cuida bem. Olha aí, ó, ambiente gostoso, tudo limpinho. A pessoa acha que a igreja é um balcão de serviço para ela. Mas ela está tão sufocada com as atividades dela que ela raciocina assim, eles que fazem, eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para IMPG, esse negócio de treinamento de líderes. Eles têm menos coisa do que eu, sabe? Minha vida é tão corrida. Esse povo aí, eles têm tempo. Então, é gente sufocada e não é alegre, não é feliz, está angustiada, está sufocada. Porque não dá para você se sentir realizado se você busca a fascinação do mundo, as riquezas. E você quer ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa triste. Porque a alegria vem para quem é liberto. A alegria vem para quem fala assim, Deus, não tenho tudo o que eu gostaria, mas eu te agradeço pelo que eu tenho.
vou dormir em paz, amanhã é outro dia, o Senhor vai abençoar a minha caminhada, estou feliz com Jesus. Minha identidade não está na marca de um celular, na marca de um tênis, não está nas minhas roupas. Eu sou amado pelo Senhor. Não preciso ficar mendigando o amor das pessoas. Então, não está espinhada, sufocada, tem 20 roupas lá, não tem nenhuma roupa para ir no casamento, sabe? Então é isso, pessoa sufocada. Então, queridos, a palavra para esse solo aqui é renúncia, né? Arrancar esses espinhos, pedir perdão, confessar seu pecado. E agora vem o ponto alto da parábola. Todo semeador quer produzir. Ninguém vai enfrentar sol, chuva, sem querer que a plantação não cresça. Ele quer ver, né? Deus quer ver essa figura de... Deus é o dono da vinha. Deus é a própria... Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. O pai quer podar, quer trabalhar. Essa parábola está podando a gente, tirando espinho, arando o nosso solo para a gente poder dar fruto. Esse é o desejo de Jesus, que todo mundo aqui seja um coração fértil. Coração trabalhado pelo Espírito. Coração liberto, boa terra, ouve a palavra, entende. E dá uma colheita. Olha que colheita maravilhosa. Então está falando aqui do crente verdadeiro, nasceu de novo, foi quebrantado, entendeu que Jesus é Salvador. A vida dele agora assumiu uma outra fase agora, uma outra existência. Os pensamentos dele são substituídos pelos pensamentos da palavra de Deus. O pecado já não reina mais, ele confessa. De vez em quando cai um espinho, tira esse espinho daqui, Senhor. A fascinação das riquezas. Senhor, me ajude. Eu estou muito possessivo com as coisas. Quero descansar no Senhor. Estou muito preocupado com meus filhos. Será que vão chegar naquela viagem? Deus, Deus, Deus. Vou descansar em Deus. Cuida, Pai. Cuida, Pai. Abençoa, Senhor. Não deixa eu ficar vitimizado. Faz meu coração um coração que acolhe a palavra. E ela vai crescendo mais e mais. Essa pessoa, ela se interessa por missões. Essas pessoas amam a mensagem da cruz. Elas não conseguem ganhar dinheiro sem pensar na obra de Deus. Porque ao contrário do outro terreno, ele quer. Esse aqui, ele ganha dinheiro e uma das primeiras preocupações, quem eu vou abençoar? Com quem eu vou dividir? Porque o coração dele não está nesse mundo. Ele sabe que em qualquer momento, se ele partir, não leva nada. A prova da salvação não é ouvir resposta emocionada à palavra, e nem mesmo no crescimento da palavra na pessoa. A prova é o fruto. Pelos frutos vocês vão conhecer. O salvo dá fruto. Quais alguns frutos? O fruto do Espírito é uma pessoa alegre, é uma pessoa que tem domínio próprio, é uma pessoa mansa. É uma pessoa que tem longanimidade. O que mais fala lá? Fé. Domínio próprio. Frutos assim, fruto de alma. A pessoa está sempre falando do amor de Deus. Ela encarna, ela ama Jesus. E nas conversas dela, Jesus está presente. Tem gente do terreno sufocado, que até o time sufoca a pessoa. Tem que assistir todas as partidas, porque se o Corinthians está mal, ele está mal. Se o São Paulo vai perder, então ele perde também o dia. Eu gosto de torcer pelo time, mas isso não tira a minha paz. Meu coração não está lá. Às vezes até é um meio para eu conversar com alguém que eu não tenho outro assunto. Pode ser até o futebol, mas não é que eu me apego a time. Jesus... A gente não cantou, é o centro do meu ser. Diferença faz Jesus na nossa vida, meus queridos. Então, por último, é isso aqui, meu querido. Tomara que você seja um solo fértil. Todo cristão verdadeiro dará fruto inevitavelmente. A pergunta é, que coração é o meu? É um coração
fértil. Ah, pastor, mas meu coração está muito sufocado. É uma excelente oportunidade de você pedir para o Espírito Santo remover o entulho, espinho da sua vida, vícios. Tem gente que o vício atrapalha a pessoa. Talvez você, uma palavrinha aqui para quem nos acompanha ao culto online, talvez você está viciado em assistir o culto só pela internet. Está sufocado com isso. A internet, o culto foi criado para facilitar quem está doente, quem está viajando, não pode estar aqui pessoalmente. Mas não existe essa igreja que só adora a Deus de maneira virtual. Né? A igreja é relacionamento, é contato, é olho no olho, é estar presente, é ter responsabilidade. Porque quem está de longe não tem a responsabilidade, não é? De nada, não se envolve. Não está por dentro do dia a dia das pessoas. O prédio aqui, se cair, não afeta nada ela, que ela está à distância. Não contribui com nada. Tem até pastor tirando o culto online porque muita gente se acomodou depois da pandemia. Né? Não estou dizendo que é o caso de todo mundo que está nos ouvindo, mas de repente pode ser que você se acomodou. Você está numa zona de conforto. E a palavra de Deus chama a gente para um engajamento, para o corpo a corpo, para estar junto, ser treinado e sair para servir. Isso aqui faz parte da fruto. Eu quero dar fruto para Deus. Não quero ser um cristão isolado da comunidade. Eu amo Jesus e amo o corpo de Jesus, que é a igreja. Não faz sentido eu amo Jesus e não gosto da igreja? O que é isso? Não faz sentido um negócio desse. Então é isso, meus queridos. Eu quero concluir dizendo assim para nós: não deixe de ser um semeador. Nós não conhecemos os corações das pessoas. Não fica julgando, aquela pessoa não vai ser salva. Aquele ali é um não salvável. Aquele ali é insalvável. Você não pode falar isso, pôr um rótulo nas pessoas. De repente, aquele caminho batido um dia vai ser arado e a semente vai germinar nele. Pode ser um filho seu, um irmão, um parente, um amigo. Eu oro por pessoas pedindo para que o evangelho vai arando aquela terra, para que o Espírito Santo chegue e ela se torne uma boa terra, para Deus tirar os entulhos dos corações. Não desistir, a luta é espiritual. Paulo fala assim: ora por mim, para que Deus abra oportunidades para a palavra. A gente tem que orar pedindo oportunidades para a palavra. Então não desista. Faz tempo que eu li essa poesia aqui, e eu gosto muito dela. Fala assim: no campo do mundo você é um semeador. Rosângela, no campo do mundo você é uma semeadora. Você, Conceição, você é uma semeadora. Você, Maria, é um semeador. Rogério, você é um semeador. Naná, você é um semeador. Carlos Almeida, Danilo Coelho, você é um semeador. Você aqui é um semeador. Você que está nos ouvindo pela internet, você é um semeador. Não digas que o solo é árido, que o sol queima ou que a semente não serve. Não é sua função julgar a terra, o tempo, as estações. A tua missão é semear. A semente, ela pode ser um copo d'água, um abraço, um versículo da Bíblia, um conselho na hora certa, uma pequena ajuda financeira para alguém que está passando um momento de tribulação. A semente pode ser um tempo que você gasta ouvindo aquela pessoa. Agora, semeie com interesse. Semeia com capricho. Não semeie como quem cumpre uma tarefa desagradável. Semeia com boa vontade. E ao semear, não penses: quanto me darão? Quanto tempo vai demorar essa colheita? Tua semente não cairá no vazio. Sem esperar a recompensa, você receberá a recompensa. Sem pensar em colheita, você colherás. Porque você investe no reino onde você se gastar é você se ganhar. Onde você se doar é você ser trabalhado pela generosidade de Deus.
tua semente não vai cair no vazio. Semeia em todo o terreno, em todo o tempo, a boa semente. Agora, semeia com amor, semeia com interesse, semeia com paixão, como se você estivesse semeando seu coração. Seja um semeador. Lembra que Jesus foi a maravilhosa semente que morreu, foi sepultado, plantado numa cova. E ele arrebentou, ressuscitou, ele está vivo. E ele é o nosso dono, nosso cabeça, mais vivo do que nunca. E ele está do seu lado. Portanto, vão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Seja um semeador. Amém?